Viva uma vida abundante com um casamento transformado. Olha só, a gente iniciando aqui o nosso projeto, o nosso programa, como Deus é maravilhoso em poder nos abençoar com essa oportunidade. E a gente está aqui no Sam's Studios, lugar maravilhoso. Lugar incrível. Incrível. Quero já agradecer o Eduardo aqui, já de primeira, para a gente realmente honrar a vida desse cara. Depois eu vou fazer um só com ele para a gente poder contar as histórias, como é que a gente se conheceu, que foi muito, muito bom o que Deus fez. E nós estamos aqui para começar esse projeto, que é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Transforme seu casamento. E aí, pelo próprio nome, a gente já começa a perceber, né? E se colocar nesse lugar de acreditar que tudo que é bom pode ficar melhor. Sempre. A gente costuma sempre falar isso, que o bom sempre pode ficar melhor. E a gente acredita que o casamento, que é algo tão lindo, instituído por Deus, ele não pode ficar aquém daquilo que Deus preparou para nós. Então é uma oportunidade da gente poder estar sempre ampliando aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Sim. E, claro, né, trazendo a nossa experiência, nós estamos aí já indo, né, para 22 anos de casados. 22. Né? Vamos ter a oportunidade também de contar aqui depois a nossa história, mas acreditamos que aquilo que a gente aprendeu no decorrer dessa jornada aí de mais de 20 anos de casado pode trazer um aprendizado, né, para outras pessoas, para outros casais, e o nosso objetivo é esse aqui, abençoar a vida de outros casais. E é legal compartilhar também como que o Transforme Seu Casamento surgiu. Ele começou como um processo, né, individual, que nós trabalhamos com alguns casais. Isso. De repente, tornou-se um curso para dezenas e dezenas de casais que a gente... que Deus nos deu a honra de poder trabalhar com eles. E agora, né, a gente acabou nem falando quem a gente é, né? Eu sou o Daniel, da Cristiane. Eu sou a Cristiane, do Daniel. E nós somos do time de pastores da Lagoinha Tampa, ali trabalhando com o Ministério Gerações. E o Transforme Seu Casamento hoje, depois de todas essas formas que a gente já testou, já trabalhou, hoje é um dos cursos nossos, do Gerações. A gente brinca que é a pós-graduação do Bem Casados. E nós já temos uma turma formada, então se você já se formou no Transforme Seu Casamento aqui na Lagoinha, já comenta aqui pra gente e já deixa um pequeno testemunho aí de como foi para você poder fazer esse curso, né? Eu acho que é interessante a gente até falar essa questão do curso, amor. Sim. Porque, assim, um curso que fala sobre casamento, né? Eu preciso estudar sobre casamento, e essa é uma das questões que a gente até quis ampliar, porque começou com um curso e a gente entende que trazendo agora para esse novo formato a gente vai poder alcançar mais casais. E a gente sempre costuma falar isso para os casais que a gente cuida, que a gente acompanha. A gente precisa, sim, estudar sobre isso. A gente precisa, sim, se munir de ferramentas para que a gente se aperfeiçoe no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, né? E aquilo que a gente fala, as pessoas estudam para ser um administrador de empresa, as pessoas estudam para ser advogado, para ser... E aí, quando se trata do casamento, que é o patrimônio mais valioso que a gente tem, as pessoas não querem sentar para poder ouvir, para poder ter na sua vida algo que é diferencial. E até porque, por muito tempo, acho que foi criado esse pensamento, né, de que a gente tem que aprender sozinho. Né? Você vai casar e aí você vai aprender como estar ali com o seu cônjuge, aprender no dia a dia como se relacionar. E né, a gente percebe que existe, sim, essa jornada, mas ela não precisa ser feita sozinha. Né? Pode ser feita com acompanhamento, pode ser feita munido de informações. Os livros, que a gente sabe que existem muitos livros que falam sobre relacionamento. Sim. E também essa troca, né, do que aconteceu na minha vida, na sua vida, aquilo que a gente pode contribuir na vida de outros. Porque, de verdade, quando a gente senta para ouvir os casais,
os problemas a gente aprende demais. são sempre os mesmos. Sim. Né? E a gente vai poder descobrir e falar um pouco sobre isso aqui também. Sim. Uma das questões que eu acho que é mais complicado de tudo isso que a gente tá falando aqui é justamente a gente entender que as pessoas preferem quebrar a cabeça. E aí quando a gente fala de quebrar a cabeça, na verdade é quebrar tanta coisa que quando muitas vezes a gente vai ter contato com os casais, a gente vê que tá tanta coisa quebrada que aí aquele processo dolorido, aquele processo que é pior do que você muitas vezes enfrentar uma vergonha, do que deixar o orgulho e etc. E você poder se antecipar. A gente tem o princípio que a gente aprendeu, que é quem se antecipa governa. Então, se a pessoa se antecipa naquilo que ela poderia não viver, não passar, né? Porque a gente entende que quando você busca princípios de sabedoria, você busca sabedoria, busca uma multidão de conselheiros, né? Busca isso para a nossa vida, a gente percebe de que a gente não precisa passar por algumas coisas. Eu creio de que o homem e a mulher, dentro de um relacionamento, eles não precisam passar o que os pais passaram. Eles não precisam passar por dores para poder falar assim, não, mas foi bom que isso aconteceu. E nunca é bom você ter dor. Nunca é bom. Mas a gente aproveita, né? Muitas vezes a gente tem que ressignificar, né? Essa dor. Aquilo que já aconteceu para aprender, para evoluir, para não passar mais por aquela determinada situação, mas isso não quer dizer que eu tem que ter uma necessidade do sofrimento para que eu possa aprender algo. Eu posso aprender algo, sim, estudando sobre, conversando sobre, olhando a experiência do outro, né? Como não fazer, muitas vezes, para que eu possa, então, levar isso para o meu relacionamento de uma forma saudável, uma forma que possa me fazer crescer, que me edifique. Lembrando que quando se fala de casamento, a gente não está falando só marido e mulher, né? Porque os filhos, eles são reflexos daquilo que os pais vivem. Sim. Então vai muito além do casal. A gente está falando de família, a gente está falando de descendência mesmo, de geração, aquilo que os nossos filhos vão ver na gente e que vão levar para a vida deles, que vão levar para os filhos deles, ou seja, é muita gente envolvida, né, em todo esse processo. Não, se transforma o casamento, transforma a família. Se transforma o casamento, você investe em algo, e a gente, como lida aqui com a questão das gerações, a gente entende que um ajuste, muitas vezes, vai ter tanto benefício para quem vai viver isso lá na frente, que as pessoas deveriam parar. Deveriam não, a gente está aqui justamente para poder ajudar nesse processo, né? Mas esse investimento deveria ser muito mais intencional na vida dos casais. E quando a gente pergunta, né, para eles, né? Geralmente quando a gente pergunta para os casais, quanto tempo faz? Ou qual foi a última vez que você investiu no seu casamento de uma forma intencional? Geralmente a resposta que a gente tem é um silêncio. Porque é o que a gente está falando, não existe um investimento intencional, né? As pessoas só vão vivendo um dia após o outro e muitas vezes reagindo ao que acontece, mas não agindo de forma realmente pensada naquilo que pode fazer com que o casamento melhore, com o relacionamento com o cônjuge melhore, né? Mas de repente vence um problema, levanta-se um problema, então eu vou reagir àquele problema, mas muitas vezes pego de surpresa, não sei como lidar, né? Enfim, e vai enfrentando a vida conjugal do jeito que consegue, ou do jeito que pode, ou com aquilo que recebeu. E muitas vezes o que recebeu foi muito limitado, né? O que recebeu dos pais, o que recebeu de exemplo ao seu redor é muito limitado naquilo que pode contribuir na família. E algumas pessoas perguntam pra gente por que transforme seu casamento, né? Então imagina, a gente vai viver transformando o casamento, como é que funciona isso? E na real, é exatamente o que a gente precisa. Porque eu costumo dar o exemplo, né? A gente entende de que pequenas mudanças causam grandes transformações. Só que eu não posso ficar na mudança. Porque a mudança ela não traz justamente aquilo que a gente precisa na essência. Então, por exemplo, mudar. Eu pego meu celular, mudei, coloquei ele aqui e coloquei desse lado.
Eu mudei. Mas ainda continua sendo celular. Mas a partir do momento que eu pego, não, o celular se transformou em um tablet, por exemplo. Aí é uma transformação na essência, já não é mais aquilo que era, é algo novo. Então, o Transforme Seu Casamento vem para trazer esse processo de transformação. Nós temos justamente ações que transformam de verdade. Para a gente poder não ficar sempre mudando as coisas de lugar. A gente muda o problema de lugar. É o que a gente fala, por exemplo, as pessoas, vamos resolver o problema do casamento. Não que não seja bom. Mas, por exemplo, vou viajar. Vamos viajar e a gente resolve o nosso problema. A gente precisa viajar para dar uma mudada. Aí quando volta, o que acontece? O problema continua lá. Tá esperando na porta. Antes de chegar, o problema já está lá esperando. Aquilo que, na verdade, nós tínhamos que vivenciar no nosso dia a dia, essas pequenas mudanças. Mas para uma transformação. Então a nossa proposta qual é? Transformar essencialmente os casamentos, as famílias, que é aquilo que a gente crê. E a gente pode começar, então, falando sobre criar essa consciência. Uhum. Porque, de verdade, o que a gente percebe na nossa experiência, quando a gente conversa com os casais, quando a gente atende as pessoas, é que enquanto não se aparece um problema gigante, não se tem essa consciência de que o meu casamento precisa ser transformado nas pequenas coisas. Então, a gente inclusive tem realmente isso em dados assim de estatística mesmo, de que os divórcios eles não acontecem. Aliás, a principal causa do divórcio não é a traição, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas acham que é. Mas um divórcio ele geralmente acontece quando o casamento ele vem passando por diversas pequenas situações, pequenos problemas, e esses pequenos problemas se tornam um grande problema. Ou seja, um acúmulo, né? Então, coisas que não se conversam, coisas que não se resolvem, apenas só se discute e passa, né, para um outro dia, mas sem resolver a questão realmente na sua essência. Então, quando não se tem essa consciência, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre se conscientizar de que o meu casamento ele sempre pode melhorar. Lembra qual que é o que a gente costuma dizer, né? O bom é inimigo do melhor. O melhor é o inimigo do excelente. O excelente é inimigo do extraordinário. E o extraordinário é inimigo do sobrenatural. Então, assim, dá pra gente... Não precisa ficar no que é bom. Não. A gente tem que ir para aquilo que é o sobrenatural de Deus. Que são transformações profundas, que são situações mesmo que Deus permite viver em algo que é a vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável. Então, a nossa transformação é sair do bom para ir do bom, perfeito e agradável. O sobrenatural de Deus mesmo, né? Essa questão, ainda voltando à questão da consciência, quando o casal percebe isso, juntos é mais fácil, né, a gente alcançar isso. Mas a gente percebe também que é muito difícil a gente ter um casal que vem juntos procurar isso. Sim. Né? Sim. Ou vem só a esposa, ou vem só o esposo. Ou seja, será que o outro ele tá achando que tá bom? Né? O homem? Geralmente o homem sempre tá bom. Porque a gente sempre pergunta pra ele, como é que tá? Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem, tudo. Porque tudo é muita coisa, né? Mas tá tudo bem, o homem vai falar tudo. Geralmente quem procura ajuda é a mulher. Exatamente. E o homem tem essa resistência. Sim. Né? A gente sabe que por diversos fatores, por achar que ele pode resolver tudo sozinho, sim. ou por achar que, por exemplo, se não falar no assunto, ele vai se resolver sozinho, né? E aí depois a gente até vai trazer aqui algumas perguntas que tem muito a ver. Tá falando sobre isso, né? Isso. Sobre justamente essa questão, né? Quando que eu tenho que procurar ajuda? Né? Quando que eu preciso? Porque geralmente a pessoa pede ajuda quando o casamento já tá acabando. Mudar, né? Essa cultura de achar que só precisa pedir ajuda quando realmente assim, eu
não tem mais o que fazer. Então, vem aqui ver se você faz um milagre. Né? E a manutenção, a gente está querendo chegar antes disso. Né? A manutenção preventiva vai ser sempre mais barata do que a corretiva. Porque já estourou algo, já fez algo acontecer que já era. Tem coisas que você vai ter que construir de novo. Por quê? Porque deixou muito tempo para poder para tocar no assunto, para se resolver, vai relevando, né? Então eu creio que a gente consegue entender isso, de que quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Acho que essa é a frase, né? Quanto mais cedo, melhor. Eu fico vendo hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente, próprias gerações, né? Nos nossos cursos, a gente tem curso para noivos. E aí a gente traz ali alguns assuntos muito importantes justamente antes de subir no altar. Sim. Que privilégio que esses casais têm de poder já tratar tanto começando certo, que é até antes, né? Não nem chega antes dos noivos, antes, né? Antes do noivado. Para você namorar do jeito certo, para poder ter um noivado abençoado. Aí esse curso de noivos vem para trazer o que? A possibilidade e a oportunidade de o casamento já começar de outro jeito. Né? De outro jeito. Então a gente começa justamente a cuidar vamos dizer assim, não sei se está certo, mas desde antes, acho que está certo, desde antes, para que quando o casamento, o casal já esteja vivendo a vida de casado, poxa, um monte de coisas ele já saiba, ele já experimente algo diferente. Né? E a gente, imagina se a gente tivesse isso quando a gente... Eu lembro que a gente tinha uma reunião com o pastor antes de casar para falar alguma coisa. Agora, um curso onde você vai investir tempo, onde você vai ter uma pessoa experiente, é muito diferente. Amor, é interessante a gente falar sobre alguns dos pilares, né, que a gente trabalha no Transforma Seu Casamento e que vão ser muito legais para a gente poder trabalhar aqui também no nosso programa, né? Então, o pessoal que estiver acompanhando já vai ter um norte e saber mais ou menos como funciona esse processo e como eles podem também participar desse processo. Exato. Porque tem 50%... É legal a gente falar isso, né? Todo o processo de transformação de casamento tem 100% dos 50% nosso, mas tem 100% dos 50% deles. Isso. E aí é o que eu brinco, aí a gente tem 200% de investimento, de a gente separar tempo para a gente poder fazer as coisas a quatro mãos, né? E um dos pilares que eu acho interessante é justamente o pilar da comunicação. A gente sabe que a maioria dos problemas que acontecem no relacionamento é comunicação. Então, assim, a gente queria muito que o pessoal, quando tivesse acesso ao nosso programa aqui, ao podcast, eles pudessem também nos ajudar. E ter essa questão da comunicação também. Poxa, a gente quer saber o que a gente pode contribuir. Abrir o coração, né? Exatamente. Quando a gente abre, que nem a gente abriu a caixa de perguntas, vieram perguntas, e isso nos ajuda muito a entender qual é o terreno onde a gente está pisando e a gente poder contribuir assertivamente com todo mundo, né? Posso falar um? Pode, claro. Eu acho que é importante também a transparência. E até falar da transparência que a pessoa deve ter com ela mesma. Porque quantas vezes as próprias pessoas se enganam. Né? Então, isso que a gente está falando dessa questão de achar que o problema vai se resolver sozinho, e então ter essa transparência com ela mesma, de entender que tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que podem ser melhoradas, e que ela se compromete, né? Talvez, dependendo do estágio que a pessoa esteja no relacionamento dela, ela ainda não consiga ter isso da parte do cônjuge. A gente sabe que acontece isso. Às vezes só uma pessoa está disposta, mas se essa uma pessoa ela se comprometer e ela tiver essa transparência de se expor muitas vezes, de enfrentar o que for necessário para alcançar o que ela quer, também é um pilar muito importante. E eu lembrei aqui que a gente, quando vai conversar com a pessoa, a questão da transparência é tão importante porque a gente não precisa ficar cavucando as coisas. Então, tá bem isso. Então, tá bem aquilo. Se a pessoa já chega e fala, e aí, como é que estão as coisas? Olha, isso aqui não tá bem, isso aqui não tá bem. Nós precisamos de ajuda nisso, nós precisamos de ajuda naquilo. Isso facilita tanto o trabalho. Esse processo de transformação fica muito mais
interessante e mais assertivo. Funciona muito melhor quando tem transparência, né? Vou falar só de 3 hoje. Tá. Aí a gente fala sobre esse aqui é especial, né? E que também vai ser um quadro do nosso podcast, que é o TPT. Você lembra o que é? Tempo para transformação. É isso aí. TPT, tempo para transformação. A gente precisa ter isso. A gente precisa investir em conversa, em tempo a sós. Toda transformação exige investimento. E a gente só investe naquilo que valoriza. E a gente só valoriza aquilo que a gente separa tempo para poder investir. Então é porque a gente está falando de tempo, né? Que a gente sabe que é a moeda mais preciosa que a gente tem na vida. Então, por que às vezes a gente não tem tempo para conversar sobre o nosso relacionamento? Por que às vezes a gente não tem, entre aspas, né? Não tem tempo, entre aspas, né? Mas tempo a gente tem, mas acha tempo para brigar, acha tempo para discutir de uma forma que não é legal, né? Acha tempo para fazer pirraça, porque casal às vezes faz pirraça também um com o outro. Quem mais faz pirraça? O homem ou a mulher? Acho que a mulher. A mulher é mais pirracente, né? A mulher é mais pirracente. O homem é mais... O homem é mais... Ele faz de conta que não tá vendo. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E acho que talvez por isso, né? Pelo fato da mulher, muitas vezes, acho que querer gerar uma reação no homem, ela começa a provocar, né? Essa... Funciona? Não sei, funciona? Não. Não funciona nada, né? Aí tenta criar uma situação para poder gerar justamente essa conversa que, né, o que chamam hoje que é DR, né? Que a gente briga contra isso, né? Exato, Então, assim... A gente tem um princípio nosso que a gente estabelece que em vez de ter discussão, né, do relacionamento, a gente compartilha a vida. Senta pra compartilhar a vida. Porque quando fala discutir, já vem um termo pesado, né? Você não quer discutir. Quem quer separar um tempo para ficar discutindo? Sim. Né? Então, agora, você quer separar um tempo para você compartilhar a vida, para você compartilhar sonhos, para você ajustar o que precisa, né? Para que fique gostoso, enfim. Então, é necessário, sim, né? Esse tempo intencional de investimento para que você avance no seu casamento. É verdade, é verdade. E aí a gente entende que quando nós nos colocamos para fazer isso, vai exigir da gente, e eu vou acabar falando de mais um, que é o compromisso. Ok. Que é o compromisso. Eu acho que é unilateral, assim, né? Ou multilateral, ou como é que eu posso dizer? São vários tipos de compromisso. O compromisso dos dois, com aquilo que eles já falaram, o do cônjuge. O compromisso com a gente, né, que está aplicando o curso ou aplicando o processo, que seja. Compromisso com o processo, porque a pessoa vai com precisar... Processo. Tem as ferramentas para ele poder aplicar. Não, e vai ter que realmente... vai ter uma mudança intencional. Então, assim, a gente fala, se for para fazer a mesma coisa que você já está fazendo todos os dias, você vai ter o mesmo resultado. Então, é o compromisso de saber que você vai ter que se mover de uma forma diferente no seu casamento, que você vai ter que muitas vezes fazer uma coisa que você não quer, que você vai ter que estar disposto a sair da sua zona de conforto. Não, eu estou pensando aqui, amor, imagina quando a gente for fazer em um dos nossos programas que vai acontecer, de nós aplicarmos as ferramentas junto com o pessoal que está assistindo a gente. Vai ser espetacular. Maravilhoso. Né? E o pessoal talvez não tenha ideia do que seja uma ferramenta dessa. E nós vamos compartilhar em algum dos nossos episódios aqui, não vou dar o spoiler. Quer dizer, eu estou dando meu spoiler, mas não quando vai ser. Mas compartilhar essa ferramenta para os dois fazerem juntos, assistindo o programa. É um presente de Deus. É um presente de Deus a gente estar aqui. Quero aproveitar para agradecer os nossos pastores Jay e Aline. Verdade. Por sempre pensarem, investirem, entenderem que famílias fortes fazem uma igreja forte. E a gente está aqui justamente para a gente poder junto, poder trazer isso para dentro de lugares que talvez a gente nem saiba, mas que vai ser instrumento de transformação. A gente está aqui para isso, né? É verdade. Obrigada, pastores lindos. Amamos vocês. Vamos para cima. E aí agora, eu acho que a gente pode responder as perguntas, né? Tivemos algumas. Algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá.
Então, assim, nós tivemos 2 perguntas que foram muito parecidas. Sim. Então, a gente entendeu, perguntaram assim, quais são os 4 pilares do casamento? E também perguntaram qual é a base de um casamento. Sim. Então, a gente pode juntar essas 2 perguntas e trazer uma resposta só. E é interessante porque a gente trata esse assunto no livro. Né? Para quem não sabe, escrevemos um livro que chama Relacionamentos Extraordinários, 4 chaves para que os seus relacionamentos durem para sempre. E tem sido uma ferramenta muito eficaz assim, para casamento, para relacionamentos em si, e que tem isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala da base, a gente colocou isso no livro, a base tem que estar debaixo de algo ainda que o sustente. Então a Bíblia fala pra gente que a gente tem que construir a nossa casa na rocha. Então o nosso fundamento vai ser Cristo, que nos dá a base, que é a verdade. Que ele, né, a Bíblia fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então a gente traz esse conceito de aqui, que a verdade tem a ver com o que a gente falou sobre a transparência, mas a verdade vai ser o que vai dar base para a gente colocar os pilares. Então quando teve a pergunta da base, creio que é algo que vai sustentar, que vai estar pronto para que os pilares estejam ali. Então a base do casamento seria Jesus, sempre. É o fundamento, ele é o Jesus. Fundamento principal, né? Yeah. Agora os pilares, Sim. a gente aí realmente entra nessa questão mesmo que a pessoa perguntou aqui 4 e são 4, né? Exato. São 4 chaves que a gente fala 4 chaves, no livro. Sim. Né? E quais são elas, amor? Então o primeiro pilar é a amizade. Então quando a gente tem o conceito da amizade, quando a gente tem o princípio da amizade funcionando dentro do relacionamento, ele pode nos levar... Eu nem vou falar porque a gente vai ter outros para poder entrar profundamente, né? Eu quero trazer um episódio aqui para a gente falar só do livro. Mas o primeiro pilar, que é a amizade, leva para o next step, que é a confiança. Então, se você é amigo, você confia. E aí a gente vê, né? Como esses 2 pilares já são aqueles que a gente vê hoje como um dos grandes problemas dos relacionamentos. Né? Que o marido colocando o dedão do pé para destravar o celular, para a mulher não usar o dedão da mão quando ele estiver dormindo, né? E aí ele troca isso aí por causa de falta de confiança. Não, eu preciso ver seu celular. O cara troca a senha. Aí não pode dar o celular na mão da esposa porque tem alguma coisa que não quer que ela veja. E etc. Isso é tão comum a gente ouvir hoje. Né? O que você está fazendo no celular? O que você está fazendo aí? Então, quer dizer, a amizade já foi embora. E a gente acaba batendo e quebrando a confiança. Porque você só é amigo de quem você confia. Yeah. Então, se hoje em dia a gente percebe isso, né, que nos casamentos a amizade ficou para trás, como que eu vou ser amigo de alguém que eu não confio? Né? Então, assim, ou muitas vezes a gente fala assim, né, você é amigo do seu cônjuge? Eu já fui. Hoje em dia ele já nem sabe mais o que eu gosto. Quais são os meus sonhos? A gente não tem mais assunto. Né, a gente não conversa mais. Ou seja, essa parte da amizade ficou para trás. Sim. A gente era quando era lá no começo, a gente era, né? Tem muita gente que fala, né? Eu casei com meu melhor amigo, mas isso foi se perdendo com o tempo. E também nós temos casos de pessoas que realmente casaram-se antes de ser amigo, né? Que a gente vai falar depois, né? Dos outros pilares, mas que inverteram a ordem dos pilares e não tem essa amizade, nunca, na verdade, teve. Tem alguns que teve, já passou, e teve gente que realmente tem hoje que nunca foi amigo do cônjuge. Né? Então, a amizade primeiro, depois da amizade vem a confiança, e depois da confiança... aliança. Que tem a ver com acordo. Então, quando eu sou amigo, eu cresço para a confiança, e aí eu tenho a capacidade de fazer acordos, porque assim, não tem relacionamento. Até presta atenção nisso. Não existe relacionamento sem que haja acordos. A gente depois tem uma pergunta aqui, que a gente vai responder, que vai entrar um pouquinho nisso. Mas os acordos são tão importantes. A gente sempre dá o exemplo do nosso, né?
da questão assim, um dos acordos é quem acorda por último arruma a cama. Arruma a cama. E tem muita gente que briga por causa de arrumar a cama, porque não tem o quê? Um acordo. Porque não tem acordo. Se combinar... Quem leva o lixo para fora? Né? Aqui na América é bem mais tranquilo, né? Tem o carrinho, você pega o negocinho e leva lá. Mas é algo que a gente já passou por isso. Quando a gente morava numa casa que o lixo era longe, tinha que subir uma ladeira para levar. Gente, presta atenção, né? Levar lixo já é ruim. Agora, você pensa ter que levar o lixo subindo uma ladeira, 6 horas da manhã, correndo atrás. Não, presta atenção. Correndo atrás do lixeiro, muitas vezes. O lixeiro já tinha passado, aí um bom problema e tal. Então, a gente fez um acordo. Só que eu assumi essa... Não, deixa comigo. Quem leva o lixo sou eu. Então, esses acordos... Imagina, eu estou falando de acordos que, entre aspas, simples. Mas tem coisas que precisam ser estabelecidas. Então, daquilo de como falar, daquilo de como tratar um ao outro. Porque são criações diferentes, são referências diferentes. Se não tem acordo... E tem um ditado que fala, né? O que é combinado não é caro. Não é caro. E é verdade. Né? Porque muitas vezes as discussões, as brigas vêm de coisa... eu tenho que falar de novo. Né? Mas eu já falei isso. Mas foi acordado? Sim. Tá claro para os dois lados? Então, isso é... Porque se trata de comunicação. Sim. Né? A gente já falou sobre isso aqui, como é importante a comunicação. Então, uma vez que o casal conversou, acordou sobre coisas, a gente está falando de coisas simples, mas Sim. Lógico, né? Existem acordos que são de coisas muito profundas. E isso está bem estabelecido, está bem claro para os dois lados. E o compromisso de se cumprir o acordo, meu Deus, como isso resolve a vida dos cônjuges. Exato. No casamento. Já seria uma das coisas daquela que a gente falou, que são os pequenos detalhes que seriam muito melhores resolvidos se a gente tivesse essa questão. E o último? Intimidade. Intimidade. Então a gente falou primeiro... Amizade, confiança, aliança e... agora, intimidade. Que é o que a gente chama do princípio do açaí. Se você pegar, né, tem palavra. Como é que chama? Tem um negócio de acróstico. É acróstico? É. Que tem cada letra e virou o açaí. Para você não esquecer. Amizade, confiança, aliança e intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente não está falando simplesmente da área sexual. A gente que é muito importante também. Exato. Porque você vê, se não tem amizade, confiança e acordos ou aliança, como que você desfruta da intimidade? Sem ser amigo? E é o que está acontecendo hoje em dia nos relacionamentos. As pessoas começam pela intimidade. Inverte. Começa pela cama, para achar se deu certo ali, o resto vai acontecer. E não é verdade, né? E não é verdade. Então, para nós aqui, a gente trabalha isso nesse projeto, né? No programa Transforma o Seu Casamento, como os 4 pilares que dão sustentação para um relacionamento. A gente sabe que tem outras coisas importantes, mas aí você começa a ramificar tudo a partir desses pilares, né? Segundo, qual que é? O que a gente vai falar agora? Responder. O que não pode faltar no relacionamento? O que não pode faltar, meu amor? É muita coisa, né? Não dá pra falar uma só, né? Mas a gente pode falar algumas, né? Cumplicidade, né? Você ser cúmplice um do outro. Não é para cometer crimes, né? Não. É para você ser cúmplice na felicidade mesmo. Cúmplice no propósito. Cúmplice no amor. Cúmplice, eu nem vou falar... Eu acho que a gente é tão comum, né? Falar assim, amor. Indispensável, né? Ou não pode faltar. Mas eu acho que tudo isso são expressões do amor. Faz sentido? Faz, com certeza. São todas expressões daquele que decidiu amar. Até porque quando a gente fala sobre o amor na Bíblia... quantas coisas compõem o amor? Né? O amor, ele não fala lá, né, que ele não é vaidoso, né, que ele é justo, enfim. Então, assim, não dá só para falar... Com certeza o amor não pode faltar no relacionamento, mas dentro do amor tem tantas coisas, né? Um outro item também que não pode faltar no relacionamento, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, é a transparência. Sim. A gente vê casais aí, gente, 20, 30 anos de casamento, né? Não
não tem transparência com o cônjuge, às vezes não tem coragem nem de falar o que ele gosta ou não na cama. Que é uma coisa que precisa ficar tão clara entre o casal. E assim, a falta de amizade, né? Sim. Você não tem intimidade suficiente para poder falar para o seu cônjuge o que você gosta, o que você não gosta. Entendendo que o casamento é algo santo, lindo, instituído por Deus. Que nós que somos filhos de Deus, nós somos aqueles que têm que desfrutar do ápice, né? Do que é melhor no casamento. Que Deus tem isso para nós. E muitas vezes isso é tão distorcido entre o meio cristão mesmo. Sim. Né? E as pessoas vivem um relacionamento aquém, assim, muito medíocre diante daquilo que Deus tem para nós. Sim, né? Então tem que ter a transparência, tem que se falar sobre isso. Sim. A vida espiritual conectada, né? A gente entende de que é o espiritual que gera o restante. Então a gente... isso é uma coisa que a gente precisa falar. Por quê? Porque se é uma coisa que a gente luta, eu particularmente, né, na questão dos cursos dos homens, quando a gente vai fazer discipulado, quando vai ministrar, a mulher ter que ficar arrastando o homem para orar, para ler a Bíblia, para ministrar princípios, para poder orar por ela, com ela, essas coisas. Então, isso acaba sendo um problema que deveria ser uma solução. Então, a vida espiritual tem que estar conectada. Os dois precisam estar andando juntos, caminhar juntos. E até entendendo para o crescimento dos dois nessa figura. Então, a vida conectada espiritualmente vai possibilitar com que o casal trate algumas questões dentro de casa muito melhor. Com saúde mesmo. Né? Porque o Espírito Santo ministra. Imagina, os dois frutificando no Espírito. Tá doido. É maravilhoso, maravilhoso. Objetivos e sonhos. Juntos, né? Não pode faltar. Porque assim, pode-se ter, gente, é claro, ambos são uma só carne? Sim. São um, mas eles também são indivíduos. Né? Então, assim, pode ser, sim, que a mulher tenha os sonhos que são o dela. O homem também tem os seus próprios sonhos, mas eles, primeiro que isso tem que estar claro para os dois. Né? Então, e aí entra a amizade também, né? Saber quais são os sonhos da esposa. E a esposa, quais são os seus sonhos. E também a questão de terem sonhos compartilhados, objetivos juntos, para que eles possam avançar juntos. Sim. Né? Nesses sonhos, nesses objetivos. Sim. Né? Saber exatamente onde eles querem chegar e que isso esteja claro para os dois. Então tem que ter sonhos compartilhados. Sem dúvida. Aí vem o respeito. Né? Que quando se perde o respeito, eu acho que é uma... Eu acho não, o que a gente vê é que quando se perde o respeito, se mata algo no casamento. Que é para você exato. você conseguir de volta, é bem desafiador. É muito desafiador. A gente entender que quando o respeito vai acabando é porque a amizade acabou, a confiança acabou, não tem acordo, não dá para desfrutar de intimidade, porque não se tem respeito. Não se tem respeito. E assim... Vamos falar mais um? A gente sabe que é uma lista grande, né? Coisas que não podem faltar num relacionamento. Vai falar sobre aquele? Carinho, né? Ixi, carinho? Parece óbvio, né? Não, mas como que um casal não tem carinho? Ah, mas é que eu não sou assim. Não sou Muda, meu filho. Tem que... Aí entra aquelas pequenas mudanças que causam grandes transformações. Então, todo mundo, por mais que a gente sabe que tem a questão da linguagem do amor e tal, né? E uma delas é o toque físico. Mas independente do toque físico não ser a linguagem do cônjuge, o carinho tem que estar. Falar com carinho, né? Fazer carinho, né? Mexe na bochechinha assim, tá ali assim, sabe? Vai começando com coisas pequenas. E até a gente brinca muito essa questão, né, do apelido, né? Apelido carinhoso, de você chamar. Né? A gente tem o nosso. Não precisa falar. Não? Não. Certeza? Mas a gente chama muito, né? O que a gente é comum falar é que é amor, né? Amor pra cá, amor pra lá. Mas eu creio... pequenos gestos de carinho. Exato.
é que com o passar do tempo, isso é algo que o casal precisa tomar muito cuidado. Para não se perder. Para não se perder. Porque no namoro tem muito carinho, é tanto abraço, é tanto beijo, é tanto isso. E depois que casa, o fogo apaga. Começa a querer apagar isso. Então, assim, até vai sair de casa, não pode sair sem falar tchau, dar um beijo, eu te amo, né? Tá? Sempre que tiver oportunidade, segurar na mão. Você lembra daquele vídeo que a gente passava, um dos treinamentos que a gente fazia no Brasil, que era um vídeo que falava assim, naquele dia eu não pude dizer que amava. Que ele é todo preto e branco e tal. Aquele vídeo, eu acho que poxa, naquele dia eu não fiz carinho. Naquele dia, e a pessoa não voltou para casa. Não voltou para casa, exato. Doido. Se a gente olhasse eu dessa forma mesmo... Eu não quero nunca ter isso na minha consciência. Olhar dessa forma mesmo, que a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para ter demonstração de carinho, né? E foi até interessante que esses dias, não foi, amor? Que a gente estava lá na cozinha. O que aconteceu que o Ben colocou uma música? Foi. Ah, não, você veio, me abraçou, aí me beijou, aí ele correu e falou assim, Alexa, toca uma música do Ed Sheeran. Foi. Pra gente poder dançar. Pra poder fazer um fundo musical, porque a gente que fantástico ver nossos filhos entendendo isso, né? Fazendo fundo musical, porque a gente estava fazendo ali na cozinha e tal. Então isso é tão saudável, isso é tão importante. Sim. Os casais não podem perder isso. É verdade. Tem que ter esse carinho, tem que ter essa demonstração mesmo, sabe? De cuidado. A mulher gosta disso, ela gosta de sentir, né, que ela é amada, né, e protegida dessa forma, que o homem tá ali do lado, que ele tá segurando na mão dela, que ele, né, tá dizendo, olha, a rua andando, né? Do seu lado, exato. Isso é muito importante para a mulher. Né? Então, gente, assim, a gente já pode falar aqui, talvez nesse primeiro, eu não sei se você faz isso. Mas, meu irmão, não deixa sua mulher para trás. Quando tá andando na rua, aí a mulher tem que correr atrás do homem. O homem vai pisando duro e vai embora. E larga a mulher para trás. Não dá. A mulher, ela já nasceu do lado. Ela sempre tem que estar ao nosso lado. Ela é a costela, né? Deus tirou dali do lado e ela tem que voltar para lá. Tem que andar com a gente do lado, mãozinha dada. Ah, mas eu não quero. Meu irmão, entende uma coisa. Tem coisas que são primordiais. Tem coisas que são segredos para que você mantenha aquilo que vocês talvez viveram um tempo atrás e até ser melhor. E às vezes quebrar essa resistência mesmo. Às vezes, eu não levo jeito, esse é o meu jeito. Yes. No começo, pode parecer mesmo que é estranho, que você, né, não está acostumado, pode parecer artificial, né, meio mecânico. Não tem problema. Começa no mecânico, começa no forçado e daqui a pouco vai se tornar natural. Daqui a pouco vai ser algo que vai ser espontâneo, né, que não vai precisar um esforço para ser feito. E quando a gente estava vindo para cá, eu vi um caminhão cegonha. Você acredita que Deus falou comigo olhando um caminhão cegonha? Acredito. Inclusive que estava cheio de Tesla. Eu fiquei olhando assim. Mas aí eu fiquei olhando, eu falei, caramba, um caminhão está levando, acho que estava levando uns 10. Aí o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração assim, tem tanta coisa que acontece com a gente porque a gente não se movimenta. E a gente é levado, olha só, a gente é levado pelas circunstâncias. Mas se aqueles carros começarem a ligar ali em cima e começarem a fazer, aquele caminhão vai ter um problema. Ele não vai poder mais levar. Vai dar um problema, vai ter que parar. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa começar a gerar alguns movimentos para que os problemas não nos levem para o lugar onde eles querem. A gente não pode continuar com movimentos que não são saudáveis e, ao mesmo tempo, achar que está tudo bem. Deixar as coisas nos levar. Não, a gente tem que gerar movimentos de transformação na nossa vida mesmo, para que a gente viva justamente um casamento extraordinário, que é o que a gente sempre profetiza, declara, casamentos extraordinários. Amém. Eu creio que é isso então, meu amor. Para esse primeiro programa, eu creio que a gente começou aí já a dar uma mexida, fazer esse movimento, né? Para que as pessoas venham com a gente. Eu espero que tenha também aí acendido, né, algumas luzes, né? Quem está assistindo, quem pôde compartilhar aqui, perceber que sempre é tempo de transformação mesmo. Sim. Né? Quem estiver disponível, porque Deus tem
Deus sempre vai ter algo melhor para nós nos esperando. A gente só precisa dar o passo. É isso. Não tem movimento sem luz. No escuro ninguém se movimenta. Então o que a gente quer justamente aqui é poder trazer luz para esse tempo que é tão desafiador se viver família, mas graças a Deus nós temos uma palavra sobre nós temos uma palavra na nossa mão e nós temos uma palavra no nosso coração. Eu queria nesse momento orar por você, aproveitar e abençoar a tua casa, abençoar aí o teu relacionamento e entender que Deus tem o melhor, Deus tem o extraordinário, Deus tem o sobrenatural para que você viva como casal, como família. Nós queremos, em todos esses nossos episódios que vão sair, nós tenhamos essa possibilidade e oportunidade para que você viva isso na sua casa. Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada família que nesse momento está conosco aqui. Senhor Jesus, que Tu venhas com a Tua mão tocando, guiando e declaramos, ó Deus, vida sobre cada casa. Pai, em nome de Jesus, onde há palavras nesse momento de divórcio, de abandono, de rejeição, onde há sentimentos que foram gerados por essas palavras, onde há, Senhor, filhos afetados por os problemas de relacionamento dos pais. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, começou um novo tempo. Em nome de Jesus, nós queremos que cada casa seja realmente um lugar da Tua habitação, que cada casa seja um lugar de saúde, de realmente desfrutar, ó Deus, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade que está no Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, vem já transformando. Vem, Senhor, fazendo esse molde. Tu és aquele que molda, Tu és aquele, Senhor, que traz a forma nova. E por isso, Senhor, que nós cremos que transformação é justamente trazer uma forma nova de se viver, de se pensar, de se expressar, de olhar para o futuro. Pai, que assim seja. Nós declaramos vida e vida em abundância. E sabemos, ó Deus, que Tu estás, nesse momento, realmente potencializando essa palavra. Nós sabemos, Senhor, que nessa hora, tantas coisas já começaram a acontecer. Porque nós cremos no poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito e no poder que está no Teu nome. E é nesse nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Yes. Amém. Que alegria, que alegria. Então, já se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho e para você poder receber os próximos episódios e comenta aqui quem que você gostaria que está aqui na América que estivesse aqui conosco, para a gente poder tentar trazer ele aqui, que vai ser uma bênção, para a gente poder bater um papo e poder aí proporcionar para vocês tanto conteúdo para a transformação. Quero agradecer mais uma vez Sam's Studios, nesse lugar maravilhoso, e a gente crê que está só começando. Amém. E aí o que a gente costuma dizer então? Já começou dizendo, a gente pode terminar, não é? Viva uma vida abundante com um casamento transformado. Até mais.